A explosão num apartamento em Vila Velha. Toda a parte interna do imóvel foi destruída. 2 homens que faziam reforma no local ficaram feridos. Pelo menos outras 3 unidades foram danificadas. Acusado de estuprar e matar a menina Tainá é ouvido pela justiça. A primeira audiência do caso aconteceu hoje à tarde em Viana. Em frente ao fórum, familiares e amigos da estudante fizeram um protesto pedindo justiça. Acidente grave no norte do estado. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas. Mercadorias falsificadas na mira da polícia. Pelo menos 10 mil produtos irregulares foram apreendidos numa operação de combate à pirataria. Fila e espera para regularizar o título de eleitor em cartório de Cariacica. Moradores reclamam que o número de senhas é insuficiente. 22 carneiros são encontrados mortos numa fazenda no norte do estado. A suspeita é de um ataque de onça. Prefeitura promove ação social no condomínio Ourimar, na Serra. E governo anuncia investimentos de 2 bilhões de reais em saneamento básico e distribuição de água. O recurso deve ser aplicado nos próximos 4 anos. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A explosão no sistema de gás num apartamento em Vila Velha. 2 homens que faziam serviço de reforma ficaram feridos. Pelo menos outros 3 apartamentos foram danificados. Essas são imagens da parte interna do apartamento. Impossível identificar os cômodos. Toda a parte de gesso, portas, janelas, teto, móveis e eletrodomésticos. Tudo destruído. Do lado de fora, também era possível ver parte do estrago provocado pela explosão. O apartamento fica no 13º andar deste edifício, localizado na Rua Goiânia, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Segundo testemunhas, por volta das 10 horas da manhã, um barulho forte assustou os moradores e chegou a fazer parte do prédio tremer. Eu estava em casa, meu apartamento é na mesma coluna dele. Eu ouvi a explosão e vi as coisas caindo. E cheguei na janela e vi as coisas embaixo. A funcionária dele estava gritando gás, gás. Eu gritei pela janela, sai de casa. Vamos fechar a rede de gás geral do prédio, né, para evitar, que a gente não sabia exatamente de onde estava vindo, o que era. E desligamos os elevadores. E as pessoas foram descendo de escada. De acordo com os moradores do condomínio, o apartamento está passando por uma reforma. No local, estariam 2 homens realizando serviços. Um na parte de cerâmica. O outro, ao acionar o equipamento para realizar uma solda, não percebeu que havia um pequeno vazamento de gás no ambiente. Aí ele falou o seguinte, que ele desligou a válvula do apartamento e foi mexer. Tirou a válvulazinha para emendar o cano, já estava sem gás, sem nada. Mas quando ele ligou o maçarico para soldar o outro ponto, tinha gás dentro da tubulação. O gás chupou e explodiu tudo, os 2 lados, frente e lateral. E aí o prédio chegou para lançar, e pegamos e descemos todo mundo apavorado. E ainda bem que desceu os 2, eles são muito machucados. Está tudo queimado, o outro rapaz, o pedreiro, está queimado, só a empregada que não está machucada. O dono de um restaurante que fica em frente ao prédio abriu o estabelecimento para abrigar os moradores que desceram assustados. O apartamento que explodiu foi o 1301, eu moro no 1402, que é do lado. Na hora eu estava dormindo, eu acordei com barulho, o quarto todo tremendo, o prédio todo tremendo. Aí peguei a minha irmã, a empregada, meu irmão, todo mundo desceu. Só que na hora que a gente estava descendo, a gente abriu a porta do quarto e a gente viu que estava com fumaça. Aí todo mundo descendo pela escada, devagar. Aí quando chegou aqui, a gente viu que tinha caco de vidro, tinha estilhaço lá do andar. Aí o dono do bar aqui abriu pra gente, todo mundo entrou aqui. Por questão de segurança, parte da Rua Goiânia precisou ser isolada. O prédio tem 19 andares e 76 apartamentos. No 13º andar, onde ocorreu a explosão, todos os 4 apartamentos foram afetados. Tem 4 apartamentos lá que sofreram com essa explosão. Nós, no 13º andar, a gente olhou o andar imediatamente superior e imediatamente inferior, não encontrou nenhum problema
que pudesse constatar um problema maior. 2 ficaram bastante destruídos, 1 principalmente, e 2 só porta, alguma coisa muito pequena, não teve nenhum problema estrutural. Durante a tarde, moradores foram orientados a buscar alguns pertences e só voltar depois que a avaliação de toda a estrutura for realizada pela equipe de engenheiros contratada pelo condomínio. Acabei de subir para pegar algumas coisas, a gente não sabe se vai ter que dormir fora essa noite, então eles liberaram para a gente subir para pegar algumas coisas básicas para passar pelo menos uma noite fora. Nesse momento, tudo é incerteza, né, Silvia? Tudo é incerteza. A perícia do Corpo de Bombeiros vai avaliar a real causa da explosão. Os problemas ocorrem quando a prevenção falha. Mas afirmar somente após o resultado dos exames periciais. Toda edificação ela tem um cálculo para ser justamente suportar esse tipo de situação. Essa edificação com certeza tem esse cálculo, uma vez que ela foi aprovada pela Prefeitura Municipal, foi aprovada também pelo Corpo de Bombeiros no que diz respeito a toda a legislação contra incêndio e pânico. Agora, somente através de um laudo da Coordenação Municipal de Defesa Civil, e se essa solicitar, a nossa coordenação estadual pode também vir ao local, fazer esse laudo em conjunto para constatar que realmente não há perigo de habitação na edificação. Bom, um dos trabalhadores atingido foi medicado e liberado, o outro continua internado. As áreas comuns e elevadores foram interditados. Não foram identificados riscos estruturais no prédio, mas o dono do apartamento e a síndica foram notificados a contratar profissionais para emitir um laudo técnico apontando o que deve ser feito. Os moradores foram liberados para ocupar os apartamentos. Protesto e pedidos de justiça em frente ao Fórum de Viana. Hoje aconteceu a primeira audiência do caso Tainá. Para Dona Clemilda, mãe da estudante, nem mesmo a prisão do acusado foi o bastante para amenizar a dor. Amigos de Tainá e populares protestavam em frente ao Fórum de Viana, na Grande Vitória. As faixas reforçam o pedido de justiça pela morte da estudante de apenas 12 anos. Ademir Ferreira de Araújo, de 55 anos, é acusado de estuprar, matar e esconder o corpo da menina em outubro do ano passado. Dona Clemilda, mãe de Tainá, espera que o caso vá a júri popular. Eu espero que hoje tenha a decisão de que ele vai para júri, onde ele vai pegar uma sentença maior, onde ele vai ficar muito tempo preso. Ele não vai fazer isso com mais ninguém. Este vídeo mostra o momento em que Ademir entrou no fórum. Escoltado, ele usava um uniforme azul. Esta mulher é moradora de Viana e acompanhou o caso pela televisão. Ao saber da data da audiência, ela decidiu vir e manifestar apoio à família da vítima. Eu chorei muito pela covardia que esse senhor fez. E eu fiquei muito sensibilizada, também sentindo muita dor pela essa mãe. A gente tem que dar apoio, porque a gente tem que pensar não só nos da gente, mas dos filhos dos outros, entendeu? E eu achei muito triste tudo o que aconteceu. Já são quase 6 meses entre o desaparecimento, o encontro do corpo e a confirmação da morte de Tainá. Luana é amiga da família e lembra da menina doce e inteligente, vítima de um crime que comoveu muita gente. Tainá era uma menina muito humilde, esperta, inocente, brincalhona e não merecia isso. E nós queremos justiça, porque do mesmo jeito que aconteceu com ela, pode acontecer comigo, porque eu tenho 2 filhos. Ademir deverá ser o último a falar. A possibilidade da mãe encontrar com o acusado de ser o assassino a faz recordar de todo o drama que tem vivido. Eu não tenho nem palavras para expressar o que eu estou sentindo, não. Eu estou vivendo tudo outra vez, as mesmas lembranças, tudo outra vez. E é uma dor muito grande. Entre 5 e 7 pessoas deverão ser ouvidas neste primeiro momento, que é conhecido como audiência de instrução. Clemilda também está entre essas testemunhas e pode optar, assim como as outras, por falar ou não frente a frente com o acusado. A expectativa é que a audiência se estenda até o fim da noite. Que ele pegue uma cadeia muito alta e que ele morra lá dentro. Ele me enterrou junto com ela, não tem. Só que o pior, porque eu estou em vida e estou vendo isso tudo acontecer. Pois é, mas a audiência terminou no fim da tarde. 5 pessoas foram ouvidas. Agora, a defesa tem uma semana para fazer as alegações finais. Depois disso, a justiça decide se Ademir vai ou não a júri popular.
Motorista morre após acidente envolvendo 2 carros no norte do estado. O corpo do condutor ficou preso às ferragens. O homem, identificado como Walter Miguel Vacari, morreu na hora. O acidente aconteceu na rodovia estadual que liga Nova Venécia a Boa Esperança. Uma pessoa que estava no carona e o motorista do outro carro foram socorridos. Os 2 foram levados para um hospital da região. O corpo foi encaminhado para o DML de Linhares. 20 milhões de reais em produtos piratas são apreendidos. 11 pessoas estão sendo investigadas. A polícia retirou de circulação mais de 10 mil produtos falsificados. Camisas, bermudas, bonés e tênis foram apreendidos na Operação Vitrine, realizada na quinta-feira da semana passada, em Laranjeiras, na Serra. A gente sabe que esse produto vem da China, mão de obra escrava, importação ilegal. Os produtos eram vendidos em lojas e por ambulantes na rua. Em dezembro do ano passado, 2 equipes de policiais apreenderam artigos falsificados em 6 lojas diferentes na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, e na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. Desta vez, o alvo da operação foi o Shopping 25 de Março, também em Laranjeiras. A polícia agora investiga 11 proprietários desses produtos falsificados, mas o que se sabe por enquanto é o caminho feito pelos vendedores para trazerem a mercadoria até as ruas e lojas do estado. Todos foram categóricos em afirmar que vem da 25 de março, São Paulo. Normalmente eles vêm da China, passam para 25 e são distribuídos para todo o país. Para o superintendente de polícia especializada, o delegado José Arruda, essas operações têm um papel importante para a população. Essas operações elas têm como fundamento preservar o consumidor, porque essas mercadorias falsificadas elas estão impróprias ao consumo. Além do mais, está tirando do comerciante legal a capacidade de concorrência, a capacidade de concorrer no mercado. É uma concorrência totalmente desleal. Há um prejuízo enorme para o Estado, porque não há o recolhimento devido. Com o trabalho legal, impostos são pagos, empregos são gerados, então realmente a falsificação, o único lucro dela é do criminoso. Em alguns pontos, os produtos eram vendidos como sendo falsificados mesmo, mas em outros, o consumidor era enganado, comprava uma réplica acreditando ser o original. A delegada Rayana Bremenkamp diz que algumas lojas, alvo de operações passadas, agora já começaram a vender os produtos legalizados. Alguns lojistas já nos informaram que quem trabalhava com produto ilegal hoje já está trabalhando com produto legal. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com isso. Os suspeitos podem ser autuados por crimes contra a marca, o consumo e por concorrência desleal. Fila e espera para regularizar o título de eleitor em cartório de Cariacica. Paulo Roberto chegou ao cartório às 4 da manhã. É a terceira vez que ele tenta regularizar o título de eleitor. Você chega aqui de madrugada, pega sol, pega chuva. Também não tenho dinheiro para ficar andando à toa o tempo todo, não. Eu sou pedreiro, eu vivo disso. Se eu não trabalhar, eu não como. A Ana Paula precisa da segunda via do título para poder ter a carteira de trabalho assinada. Só que o atendimento no cartório eleitoral da Zona 54 em Itacibá, Cariacica, só começa a partir do meio-dia. Todos os dias da semana você chega que tá cheio. Aí hoje eu vim de madrugada e consegui ser a terceira da fila, mas também não garanto que eu vou sair daqui com o meu título, porque toda vez que chega lá dentro eles inventam uma desculpa diferente, ou o documento da avó, o documento do pai, da tia que tá faltando. Essas cenas foram registradas pela manhã. Todos nessa fila precisam regularizar o título, corrigir informações ou fazer o primeiro título de eleitor até o dia 9 de maio. Isso garante a participação nas eleições de 2018. Eles alegam que, como são da Zona 54, só podem fazer o procedimento nesse cartório eleitoral. Como o cartório só abre ao meio-dia, eles enfrentam chuva e as péssimas condições para esperar uma senha. São mães com crianças de colo. Menina, isso aqui é um absurdo. Já é a segunda vez que eu venho, eu vim na terça-feira, cheguei aqui, esperei aqui 7 horas da manhã com as minhas 2 filhas. Cheguei, quando foi quase na minha vez de pegar, acabou a senha. Aí a gente volta pra cá de novo, hoje está chovendo, terça-feira estava um sol, com 2 crianças, esse monte de gente aqui, e isso aqui é um absurdo. Idosos? Eu tenho 66 anos, eu vim ontem, fiquei na fila, disse que a ficha acabou. Voltei hoje, estou aqui na chuva.
né? Não se faz, não. Não, isso aí é judiação, arruma um lugar grande ali, ó. A população reclama que falta informação e que as senhas são poucas. Só é 70 senhas. Aí imagina, tanta gente que tem passando chuva e tudo, chegar aqui sem informação, sem nada, vai ter que votar. É um absurdo isso, desumano. Tanta criança aí, a mãe com criança chorando, tomando chuva, para depois não dar em nada. O TRE disse que o horário de atendimento é de meio-dia às 6 da noite. Mulheres com crianças de colo e idosos têm prioridade. Mas, apesar das imagens que nós vimos, afirmou que não há necessidade em chegar antes desse horário. Investimentos em distribuição de água no estado. O anúncio foi feito hoje pelo governo do estado. Quase 127 milhões de reais. Esse é o valor do lucro líquido obtido pela Cesan em 2017. A cifra representa o maior resultado da história da companhia e é quase 40% superior ao que ela obteve em 2016. A informação foi divulgada durante coletiva na tarde desta quinta-feira, que contou com a presença do governador do estado, Paulo Artung. O presidente da companhia diz que o resultado é fruto dos investimentos feitos nos últimos anos. Investimentos importantes, como por exemplo o sistema Reis Magos, que foi entregue em outubro, somente esse investimento aí da ordem de 80 milhões de reais, que produziu mais 500 litros por segundo de água na parte norte. Em breve lançaremos aí um investimento do sistema Jucu, né, que é a barragem do rio Jucu. Então, assim, mesmo com todo esse cenário, 600 milhões investidos no triênio é muito significativo e isso é resultado desse trabalho perseverante, do trabalho de gestão, de planejamento da companhia e da sua equipe. Ainda segundo o governador e o presidente da Cesan, a companhia tem avaliado quais são os locais por todo o estado com as maiores carências de investimento. A partir de então, as obras para melhorar o abastecimento, a coleta e tratamento do esgoto poderão ser feitas. A companhia pretende aplicar cerca de 2 bilhões de reais em obras até o fim de 2022. Pablo ressalta que isso só será possível graças à política de reinvestimento do lucro obtido pela empresa e da parceria com alguns bancos. A Grande Vitória também deve receber boa parte dos futuros investimentos. Com o projeto do Jucu, a gente diria que teremos esgoto tratado e segurança hídrica de novo aqui na região metropolitana. Prefeitura promove ação social no condomínio Ourimar, na Serra. Os moradores de Ourimar, na Serra, tiveram uma quinta-feira agitada. A prefeitura levou para a porta do condomínio tendas com serviços públicos, lazer para as crianças e oficinas para os jovens. As ações são contínuas aqui, elas acontecem semanalmente, sempre que necessário, nós trazemos uma atividade maior para atender um público maior. Muitos moradores compareceram e aproveitaram os serviços, como o Ledmilson, que passou pela tenda de encaminhamento para empregos. Deu oportunidade para várias pessoas aqui e muitas pessoas ficaram felizes. E alguns que não conseguiram a decisão de emprego, mas ficou na espera, né? E a gente pretende cada vez mais ver a evolução daqui. Graças a Deus, muitas pessoas foram abençoadas aqui com uma porta de emprego. Apesar das ações semanais que cada secretaria faz em Ourimar, os moradores têm as próprias demandas, como o comércio na porta do condomínio. É um lugar muito difícil, a gente precisa e queremos nossa barraca de volta, queremos nosso trabalho, queremos as coisas certas, que eles organizam, colocam essas coisas no lugar. Recentemente, o condomínio Ourimar foi palco de operações policiais em busca de traficantes e homicidas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o local era comandado por criminosos, mas agora os esforços são para mudar essa imagem do condomínio e também para ajudar aqueles cidadãos que seguem a lei. A intenção dessas atividades é fortalecer os vínculos das famílias aqui no empreendimento, é fortalecer o sentimento de comunidade e facilitar o convívio no bairro com a sua vizinhança. Por isso que nós estamos desenvolvendo desde a entrega do empreendimento. A Prefeitura da Serra disse que os ambulantes retirados de Ourimar estavam irregulares. Quem quiser se regularizar deve procurar a Prefeitura. E a seguir, fazendeiro encontra 22 carneiros mortos. A suspeita é de um ataque de onça. A gente já volta. Mistério no norte do estado. 22 carneiros foram encontrados mortos numa fazenda em Ecoporanga.
A propriedade fica a 22 quilômetros do centro do município, no distrito de Imburana. Foi o proprietário que encontrou os animais mortos pela manhã. Todos tinham ferimentos no pescoço. Os carneiros são criados para serem revendidos. A suspeita é de que uma onça tenha provocado as mortes. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.